E aí, galera? Bem-vindos ao canal Mundo em 10, o lugar onde a gente desbrava o mundo de forma rápida, divertida e sem enrolação. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho, para não perder nenhum topzão como esse. Porque sério, o vídeo de hoje tá especial. Você já sonhou em viajar para fora do Brasil sem gastar uma fortuna e sem nem precisar de passaporte? Sim, você ouviu direito. Apenas com o seu RG você pode cruzar fronteiras e viver experiências incríveis. Então fica comigo porque hoje eu vou te mostrar os top 10 destinos baratos, lindos e cheios de experiências inesquecíveis para brasileiros que querem se jogar no mundo com pouca grana. Já clica no inscrever-se do canal Mundo em 10. Ativa as notificações e deixa o like, porque aqui você sempre encontra dicas que facilitam sua vida e realizam seus sonhos de forma descomplicada. Acredite, viajar é muito mais possível do que você imagina, mesmo com o orçamento curto. E cada lugar dessa lista guarda surpresas, histórias e aquela sensação deliciosa de liberdade que todo viajante sente quando pisa em outro país. A gente vai explorar desde cidades com vibe europeia até praias caribenhas que parecem saídas de um filme. Tudo na nossa vizinhança sul-americana e tudo acessível para o seu bolso. Mas antes de começar a fazer as malas, um aviso super importante. As regras de viagem podem mudar, então sempre confira as informações atuais no site do Itamaraty ou da embaixada do país que você vai visitar, porque as coisas mudam, né? E leve um RG recente, com menos de 10 anos de emissão e em bom estado, para evitar perrengue na fronteira. Ah, e para voos, às vezes as companhias aéreas pedem passaporte mesmo assim, então confirma com elas. E atenção, alguns lugares como Barbados e Suriname, que estão na nossa lista, exigem passaporte. E a vacina de febre amarela é obrigatória para Colômbia, Peru, Barbados e Suriname. Então atualiza a carteirinha internacional. Checa tudo antes de comprar a passagem, combinado? Agora sim, vamos ao top 10. Começando do 10º para o primeiro para criar aquele suspense. Começando o nosso top 10. Em 10º lugar, um destino que muita gente conhece pela fama, mas que tem muito mais a oferecer. Ciudad del Este, no Paraguai. Sim, eu sei, você pensou em compras. E, com razão, é um paraíso para quem quer comprar eletrônicos, perfumes e todo tipo de produto com preços bem mais em conta que no Brasil. A proximidade com Foz do Iguaçu facilita muito o acesso. Dá para ir de ônibus, táxi ou até a pé pela Ponte da Amizade. É a viagem internacional mais bate e volta que existe. Perfeita para um fim de semana diferente e econômico. A cidade é muito mais do que um grande shopping a céu aberto. Um lugar super legal é o Lago da República, um oásis de tranquilidade no meio da agitação, perfeito para uma caminhada ou simplesmente relaxar. Tem também a Catedral de San Blas, uma construção moderna e imponente que se destaca na paisagem urbana. É um contraste interessante com o caos comercial ao redor e um bom ponto para entender um pouco mais da cultura local, longe do frenesi das compras. Para uma experiência mais autêntica, se jogue nas feiras locais. Ali você vai encontrar o verdadeiro Paraguai, com artesanato, frutas, temperos e a chance de interagir com os moradores. E falando em comida, não deixe de provar a gastronomia típica. Experimente a sopa paraguaia, que na verdade é um bolo de milho salgado delicioso, ou a chipa, um pão de queijo paraguaio que é viciante, ou um vori-vori, um caldo incrível. E o melhor, comendo muito bem por preços que parecem piada. Uma dica de segurança é ficar atento aos seus pertences no meio da multidão e sempre negociar os preços, principalmente nos mercados de rua. E para economizar de verdade, pesquise os preços antes de ir nas lojas, para não cair em falsas promoções. Desconfie de ofertas boas demais para serem verdade e compre em lojas grandes e conhecidas, como o Shopping Paris, que até tem um parque de neve e um museu 3D dentro. Para comer, fuja dos restaurantes pega turista perto das grandes galerias e procure os pequenos restaurantes onde os locais comem.
Ciudad del Este pode ser uma porta de entrada incrível e super econômica para sua primeira aventura internacional, mostrando que o Paraguai vai muito além das compras. E o único documento que você precisa apresentar é o seu RG. Não tem carimbo, não tem fila de imigração, é praticamente como mudar de bairro. É o bate e volta internacional perfeito, especialmente para quem já está visitando Foz do Iguaçu e as Cataratas. É importante ressaltar que, apesar da facilidade, é bom ter um planejamento mínimo. Defina o que você quer comprar para não se perder nas tentações e acabar gastando mais do que o previsto. Pesquise os preços antes de ir e desconfie de ofertas milagrosas na rua. Focando nos lugares certos, sua experiência será ótima. E lembre-se, a cota de isenção para compras terrestres é de $500 por pessoa. Fique atento a esse limite para não ter problemas na volta. Com essas dicas, Ciudad del Este se torna um destino estratégico e muito divertido. Subindo no nosso ranking, em 9º lugar, chegamos a uma capital que é puro charme, Montevidéu, no Uruguai. Se você busca um lugar com ares de Europa, seguro, organizado e com uma tranquilidade contagiante, aqui é o seu lugar. É um destino perfeito para quem busca cultura, boa comida e um ritmo mais calmo. E a melhor parte? Existem voos baratos saindo de várias capitais brasileiras. E por ser perto, a viagem é super rápida. É ideal para um feriado prolongado, por exemplo. Uma das coisas mais legais de Montevidéu é a sua relação com o Rio da Prata. A cidade é contornada pela Rambla, uma avenida beira-rio com mais de 20 quilômetros de extensão. É o lugar perfeito para um passeio no fim de tarde, seja caminhando, correndo ou, como os locais, alugando uma bike. Ao longo da Rambla, você encontra várias praias urbanas, como a Praia de Pocitos, que ficam lotadas no verão e dão um clima super gostoso à cidade. É o programa gratuito mais famoso e, na minha opinião, um dos melhores. Falando em coisas imperdíveis, você não pode ir a Montevidéu sem visitar o Mercado del Puerto. Mas atenção, apesar do nome, não é um mercado de peixe, e sim o templo da carne uruguaia. Ali você vai encontrar várias parrillas, as churrascarias locais, uma do lado da outra, com aquela fumacinha e cheiro de churrasco que hipnotizam. Mas não só de carne vive o Uruguai. O país é um produtor de vinhos excelentes, com destaque para a uva Tanat, que resulta em vinhos tintos encorpados e deliciosos. É uma experiência gastronômica inesquecível, e embora não seja super barato, vale cada centavo. Visitar uma vinícola nos arredores de Montevidéu é um passeio incrível e acessível. E como economizar? A cidade tem um ótimo sistema de transporte público e é muito plana, ótima para explorar a pé. Ficar em hostels ou apartamentos alugados pode baratear muito a estadia. E em vez de ir só nos restaurantes famosos, procure os bodegones, pequenos restaurantes de bairro que servem pratos deliciosos e com preços muito mais amigáveis. Muitos museus têm entrada gratuita, como o Museu Nacional de Artes Visuais. Além disso, a proximidade com outras joias uruguaias é um bônus. De ônibus, em poucas horas você pode dar um pulo na badalada Punta del Este ou na histórica e fotogênica Colônia del Sacramento. Para entrar no Uruguai, o brasileiro só precisa do RG em bom estado. É simples assim. A moeda é o peso uruguaio. E embora não seja tão desvalorizada quanto o peso argentino, ainda é possível fazer uma viagem econômica com planejamento. Por oferecer essa combinação de segurança, cultura rica, gastronomia de primeira e uma vibe super relaxante, Montevidéu é um destino fantástico para sua primeira ou próxima viagem internacional sem passaporte. É um gostinho de Europa aqui do nosso lado. E na 8ª posição, um destino que agrada a todos os gostos: Santiago, no Chile. Essa cidade é incrível porque está espremida entre a Cordilheira dos Andes de um lado e as vinícolas do outro. Ou seja, em uma mesma viagem você pode ver neve e degustar vinhos espetaculares. Fique de olho em voos promocionais, que aparecem com frequência,
principalmente fora da alta temporada. Santiago é uma metrópole moderna, organizada e super segura, com um sistema de metrô que facilita demais a vida do turista. Uma das primeiras coisas a se fazer é subir o Cerro San Cristóbal para ter uma vista panorâmica da cidade com os Andes ao fundo. É de tirar o fôlego. Você pode subir de funicular ou teleférico e o passeio já vale a pena. Lá em cima, além da vista, tem a estátua da Virgem da Imaculada Conceição. Outro ponto central é a Plaza de Armas, o coração histórico de Santiago, rodeado pela Catedral Metropolitana e outros prédios importantes. À noite, o bairro boêmio de Bela Vista ferve com seus bares, restaurantes e grafites coloridos. Mas o grande atrativo de Santiago é a sua proximidade com a natureza. No inverno, a grande atração é a neve. A poucas horas de Santiago, você encontra estações de esqui famosas como Vale Nevado e Farellones. Mesmo que você não saiba esquiar, vale a pena o passeio para brincar na neve, fazer bonecos e sentir aquele clima de filme. Outro passeio clássico é o Cajón del Maipo, um cânion espetacular com paisagens desérticas, rios e as termas de Banhos Colina, onde você pode relaxar em piscinas de água quente natural. Já em outras épocas do ano, o foco se volta para as vinícolas do Vale del Maipo e do Vale de Casablanca, que ficam pertinho da cidade. O Chile é mundialmente famoso por seus vinhos, especialmente o Carmener, e fazer um tour com degustação é um programa delicioso e cultural. Dentro da cidade, as opções também são muitas. Subir o Cerro San Cristóbal de funicular para ter uma vista panorâmica de Santiago é obrigatório. Lá de cima, a imensidão da cidade contrastando com as montanhas é algo inesquecível. Para economizar, a dica de ouro é se hospedar perto de uma estação de metrô. Isso vai baratear muito seu transporte. Para comer, fuja dos restaurantes caros e procure os picadas, que são lugares simples e baratos, onde os chilenos comem. A dica é procurar pelos menus del dia na hora do almoço, que oferecem entrada, prato principal e sobremesa por um preço fixo e justo. Experimente o completo, o cachorro-quente chileno e o pastel de choclo, ou uma empanada chilena. Se for no inverno, leve roupas térmicas, pois faz muito frio, mas não precisa comprar tudo no Brasil. Em Santiago existem brechós com roupas de neve por preços ótimos. Assim como nossos vizinhos do Mercosul, brasileiros podem entrar no Chile apenas com o RG. A moeda é o peso chileno. E com um bom planejamento, é possível fazer uma viagem incrível sem gastar rios de dinheiro. Santiago é a porta de entrada para um país de paisagens extremas, do deserto do Atacama, o mais seco do mundo, a Patagônia gelada no sul. Mas só a capital e seus arredores já garantem uma viagem completa, cheia de aventura, cultura, boa comida e ótimos vinhos. Um destino versátil e surpreendente. Chegamos à 7ª posição com um clássico absoluto, um destino que é quase uma segunda casa para os brasileiros. Buenos Aires, na Argentina. Com o nosso real valorizado em relação ao peso argentino, a cidade se tornou um dos lugares mais baratos para se viajar. E que lugar! Buenos Aires respira cultura, com sua arquitetura europeia, cafés charmosos, shows de tango apaixonantes e, claro, uma gastronomia de lamber os beiços. Os voos são curtos e baratos, tornando a capital portenha o destino perfeito para a primeira viagem internacional. Explorar Buenos Aires é se perder por seus bairros cheios de personalidade. Palermo é o bairro da moda, com lojas descoladas, parques enormes como os Bosques de Palermo e uma vida noturna agitadíssima. Já a Recoleta é pura elegância, onde fica o famoso cemitério que é um museu a céu aberto, e a incrível livraria El Ateneo Grand Splendid, considerada uma das mais bonitas do mundo. O centro, ou microcentro, abriga pontos icônicos como a Casa Rosada, de onde Evita Perón discursava, e o imponente obelisco na Avenida 9 de Julho. E claro, não dá para falar de Buenos Aires sem falar de tango. O ritmo é a alma da cidade.
Você pode assistir a um show espetacular em uma das muitas casas de tango, algumas mais turísticas, outras mais tradicionais, ou simplesmente ver casais dançando na rua em bairros como San Telmo, especialmente na feira de domingo, ou no colorido Caminito, em La Boca. É uma experiência emocionante que te conecta diretamente com a cultura portenha. A energia do tango está por toda parte. Para uma experiência mais autêntica, visite a Feira de San Telmo aos domingos, um mercado de pulgas gigantesco onde você encontra de tudo, desde antiguidades até artesanato local, tudo ao som de artistas de rua. É um programa delicioso e que rende ótimas fotos e lembrancinhas. A gastronomia é outro ponto altíssimo. As carnes argentinas são famosas no mundo todo, e provar um bife de chorizo ou um ojo de bife em uma parrilla é quase uma obrigação. E o melhor de tudo, com a desvalorização do peso argentino, comer muito bem em Buenos Aires se tornou incrivelmente barato para os brasileiros. Um jantar completo, com bom vinho e sobremesa de doce de leite, pode sair por um preço que você não acreditaria. Aproveite para se deliciar com as empanadas, as medialunas no café da manhã e, claro, em tudo que levar doce de leite. Aproveite os cafés históricos, como o café Tortoni, para tomar um submarino, leite quente com uma barra de chocolate para derreter dentro. A dica de câmbio é levar reais ou dólares e trocar em casas de câmbio oficiais na Cali, Florida, ou usar o câmbio Blue, que costuma ter uma cotação bem mais vantajosa. Buenos Aires é uma cidade para se apaixonar e voltar sempre. Agora a gente sobe no mapa e mergulha de cabeça no 6º lugar, um paraíso de águas cristalinas, a ilha de San Andrés, na Colômbia. Prepare-se para o famoso Mar de 7 cores. E eu não estou exagerando, a variação de tons de azul e verde da água é algo surreal, que parece pintura. San Andrés é a prova de que você não precisa ir para o outro lado do mundo para viver o sonho caribenho. É um destino que combina praias paradisíacas com uma vibe descontraída e preços muito mais amigáveis do que outros points do Caribe. A principal atração aqui, claro, é o mar. A Sprat Bight, no centro, é a mais movimentada, com uma infraestrutura completa. Um dos passeios mais famosos e imperdíveis é o que te leva para Johnny Cay e El Aquário. Johnny Cay é uma pequena ilha com coqueiros e areia branquinha, o cenário perfeito de cartão postal. Já El Aquário, como o nome diz, é um banco de areia no meio do mar onde você pode caminhar com a água na cintura, cercado por centenas de peixes coloridos. É só levar ou alugar um snorkel para ter uma experiência inesquecível. A vida marinha é riquíssima e super acessível. Para explorar a ilha, a melhor pedida é alugar um mule, que é um carrinho de golfe, e dar a volta completa em San Andrés, pela estrada que a circunda. O percurso tem cerca de 30 quilômetros e você pode ir parando nos pontos que mais te agradarem, como a praia de San Luis, mais tranquila que a praia do centro, a piscina natural La Piscinita e o buraco soprador, Hoyo Soplador. É um dia de passeio delicioso, com total liberdade e paisagens de tirar o fôlego a cada curva. Para economizar, a dica é fugir dos restaurantes turísticos da orla e procurar os comedeiros, pequenos restaurantes locais que servem pratos deliciosos e muito baratos, geralmente à base de peixe fresco, arroz de coco e patacones. Apesar de ser uma ilha colombiana, você pode entrar em San Andrés apenas com seu RG, mas atenção, é obrigatório apresentar o Certificado Internacional de Vacinação contra a Febre Amarela. Você também precisa comprar uma tarjeta de turismo antes de embarcar, que é uma taxa de entrada na ilha. A melhor época para visitar é entre dezembro e abril, quando chove menos. E não economize no protetor solar e no repelente. Os colombianos são um povo extremamente simpático e acolhedor, o que torna a experiência em San Andrés ainda mais especial. É o destino perfeito para quem sonha com o Caribe sem precisar vender um rim. Na metade do nosso top, em 5º lugar, continuamos na Colômbia, mas trocamos o paraíso natural pelo paraíso histórico, Cartagena das Índias. Que cidade, meus amigos!
É como entrar em um filme de piratas. O centro histórico, conhecido como a Cidade Amuralhada, é patrimônio da humanidade pela Unesco e não é para menos. Caminhar por suas ruas é se encantar a cada esquina com as casinhas coloridas, as sacadas floridas e as praças cheias de vida. Cartagena é vibrante, quente e cheia de história. A melhor coisa para fazer em Cartagena é simplesmente se perder pelas ruas da cidade amuralhada. Descubra a Plaza de Bolívar, a Torre del Reloj e sente-se em um dos muitos cafés para observar o movimento. À noite, a cidade se transforma, com uma vida noturna animadíssima. O bairro de Getsemani, que fica fora dos muros, mas coladinho no centro, é o point da galera mais jovem. É um bairro mais alternativo, cheio de arte de rua, hostels descolados e bares com música ao vivo. Ficar hospedado em Getsemani é uma ótima dica para economizar e ficar no meio do agito. A gastronomia de Cartagena é um espetáculo à parte, especialmente para quem ama frutos do mar. Ceviches, peixes fritos e arroz de coco são onipresentes e deliciosos. E você não pode sair de lá sem provar a limonada de coco, é sério. É a bebida mais refrescante e gostosa que você vai tomar na vida. Para comer barato, procure os restaurantes de menu del dia, que oferecem uma refeição completa por um preço fixo, ou coma nas barracas de rua, que vendem arepas e outras delícias locais. Claro que Cartagena também tem praia. As praias da cidade, como Boca Grande, são mais urbanas. Para encontrar aquele mar caribenho cristalino, o ideal é fazer um passeio de barco para as Ilhas do Rosário ou para a Playa Blanca. São passeios de um dia inteiro que valem muito a pena. Uma dica importante: Cartagena é muito quente e úmida o ano todo. Beba muita água, use roupas leves e abuse do protetor solar. Com voos acessíveis e hostels baratos, Cartagena é um mergulho na história e na cultura latina que vai te conquistar. Chegando ao nosso quarto lugar, um destino que não é só uma cidade, mas uma jornada completa: o Peru. Combinar a capital gastronômica Lima com a capital histórica Cusco é a receita para uma das viagens mais incríveis da sua vida. O Peru é um país de contrastes, onde a modernidade de Lima encontra a mística ancestral dos Incas. E o melhor, é um destino super acessível para brasileiros, com um custo-benefício excelente. Comece sua aventura em Lima, a capital. Lima é conhecida como a capital gastronômica da América Latina e faz jus à fama. Sério, a culinária peruana é um show. Não deixe de provar o ceviche, o lomo saltado, o ají de galinha. É um prato melhor que o outro. Além da comida, Lima tem um centro histórico charmoso, o circuito mágico das águas e uma orla linda para caminhar. De Lima, pegue um voo low cost para Cusco. E aqui, a mágica acontece. Cusco, a antiga capital do Império Inca, é uma cidade que te transporta para outro tempo, com suas ruas de pedra e construções que misturam a arquitetura inca e a colonial espanhola. De Cusco, partem as expedições para as maravilhas que tornaram o Peru famoso no mundo todo. A principal, claro, é Machu Picchu. A energia da cidadela perdida dos Incas é algo indescritível. A dica é comprar os ingressos e o trem com bastante antecedência, principalmente na alta temporada. Além de Machu Picchu, explore o Vale Sagrado dos Incas, com seus sítios arqueológicos como Ollantaytambo e Pisac. Para os mais aventureiros, a trilha para a Rainbow Mountain, a Montanha de Sete Cores, ou uma visita ao oásis de Huacatina para fazer sandboard, são experiências únicas. Duas dicas essenciais para o Peru. A primeira é sobre a altitude. Cusco está a mais de 3.400 metros acima do nível do mar. Então vá com calma no primeiro dia para o seu corpo se aclimatar. Beba muita água e experimente o chá de coca, que os locais oferecem para ajudar com o soroche, o mal de altitude. A segunda é planejamento. Um roteiro bem montado de 10 a 15 dias te permite ver tudo com calma. Para entrar no Peru, o RG é suficiente. Apesar de ser um destino mundialmente famoso,
o Peru ainda é um país muito barato para nós brasileiros. Comida, transporte e hospedagem têm preços excelentes. Uma viagem inesquecível e profundamente enriquecedora. Medalha de bronze para um destino que parece coisa de milionário, mas que pode ser surpreendentemente acessível. Barbados. Sim, a terra da Rihanna, com suas praias de areia rosa e mar azul turquesa, pode ser seu próximo destino. Atenção! Diferente da maioria da nossa lista, para Barbados você vai precisar de passaporte e do certificado de vacina contra a febre amarela. Mas por que está na lista? Porque as promoções de voos para lá podem ser tão boas que compensam o custo do documento. E o custo de vida na ilha, se você souber onde ir, é bem razoável. O cartão postal de Barbados são suas praias espetaculares. Crane Beach, por exemplo, é famosa por sua areia com um tom levemente rosado e um mar azul turquesa que parece ter sido editado no Photoshop, mas é real. Mas a grande emoção é nadar com as tartarugas marinhas em seu habitat natural. Em praias como Paynes Bay ou Carlisle Bay, é super comum encontrar essas criaturas dóceis nadando tranquilamente. Alugar um equipamento de snorkel e passar horas flutuando ali é uma experiência que você vai guardar para sempre. Mas Barbados não é só praia. A ilha tem uma natureza exuberante e atrações únicas, como a Harrison's Cave, um sistema de cavernas subterrâneas que você explora a bordo de um bondinho elétrico, vendo estalactites e estalagmites impressionantes. A culinária local, chamada de Bajan, é uma mistura deliciosa de influências africanas, indianas e britânicas. Não deixe de experimentar o Flying Fish with Cocoa, o prato nacional. E para beber, claro, o rum de Barbados, considerado um dos melhores do mundo. Para fazer a viagem caber no bolso, a dica é evitar a alta temporada, de dezembro a abril. Fugir dos resorts de luxo da costa oeste e procurar guest houses ou apartamentos de aluguel na costa sul, que é mais agitada e tem opções mais baratas. Utilize o transporte público, que consiste em ônibus e vans coloridas que rodam a ilha toda por um preço fixo e super baixo. Lembre-se que o certificado de vacina contra a febre amarela é obrigatório. Barbados é a prova de que o paraíso caribenho pode, sim, ser um sonho possível. É o destino perfeito para uma lua de mel ou uma viagem especial. E a nossa medalha de prata, o surpreendente segundo lugar, vai para um vizinho que muitos brasileiros nem sabem que podem visitar só com o RG, o Suriname. Esse é o destino mais exótico e fora da curva da nossa lista. Os voos saindo de Belém são curtos e costumam ter preços ótimos. Se você é um viajante que gosta de aventura, de descobrir lugares pouco explorados e de mergulhar em culturas completamente diferentes, o Suriname vai explodir sua mente. Localizado ao norte do Brasil, fazendo fronteira com o Amapá, o país é um caldeirão cultural fascinante. A capital, Paramaribo, é um patrimônio mundial da Unesco e sua arquitetura é única no mundo. Imagine prédios coloniais holandeses, todos construídos em madeira e pintados de branco. É uma visão impressionante. Este pequeno país é um caldeirão cultural fascinante, com influências holandesas, indianas, javanesas, africanas e indígenas. Essa diversidade se reflete em tudo, na comida, na religião. É normal você ver uma mesquita ao lado de uma sinagoga, por exemplo. É uma lição de tolerância a céu aberto. Prepare-se para comer uma comida indiana autêntica e deliciosa, como o roti, em restaurantes simples e baratos. A influência javanesa também é forte, com pratos como o saoto, uma sopa de frango, e o bami, macarrão frito. É uma viagem gastronômica riquíssima e muito acessível. A hospedagem também é barata, com muitas guest houses e hotéis pequenos com preços excelentes no centro de Paramaribo. Mas o grande trunfo do Suriname é sua natureza exuberante, já que mais de 80% do país é coberto pela floresta amazônica. De Paramaribo,
Você pode fazer passeios de barco pelo rio Suriname para observar golfinhos de água doce e, dependendo da época, ver a desova de tartarugas marinhas gigantes nas praias. É uma conexão profunda com a natureza, uma Amazônia diferente da que conhecemos. Atenção a alguns detalhes importantes. Apesar de não precisar de passaporte, o Suriname exige um cartão de turista que pode ser obtido online ou na chegada, e a vacina contra a febre amarela é obrigatória e rigorosamente fiscalizada. A língua oficial é o holandês, mas muita gente fala inglês. Por ser um destino ainda pouco explorado pelo turismo de massa, os preços são muito convidativos. O Suriname é a escolha perfeita para quem quer fugir do óbvio e voltar para casa com histórias que ninguém mais tem para contar. É a aventura da sua vida, aqui do lado. E no primeiríssimo lugar, o nosso grande campeão de destino barato e incrível para brasileiros é a Argentina de novo. Mas calma, não estou falando só de Buenos Aires. Estou falando da Argentina inteira. Com o real supervalorizado, explorar as diversas paisagens desse país gigantesco se tornou um sonho possível e muito barato. É a chance de fazer aquela viagem épica de 20 dias, conhecendo paisagens que vão de geleiras a desertos, de montanhas nevadas a vinícolas ensolaradas. Explorar o interior da Argentina é descobrir um novo mundo a cada região. E é por essa diversidade imbatível que ela leva o nosso troféu de ouro. Quer ver neve e montanhas que parecem os Alpes suíços? Vá para Bariloche, na Patagônia. No inverno, a cidade vira um paraíso para esquiadores e para quem só quer comer chocolate quente e fondue olhando a paisagem nevada. No verão, os lagos de cor azul esverdeada são um convite para passeios de barco e trilhas espetaculares. Quer uma experiência de fim do mundo? Desça até Ushuaia, a cidade mais austral do planeta, de onde partem as expedições para a Antártica. Navegar pelo Canal Beagle e ver pinguins e leões marinhos é uma experiência para a vida toda. Prefere um clima mais árido e vinhos espetaculares? Seu destino é Mendoza, aos pés da Cordilheira dos Andes. A região é uma das maiores produtoras de vinho do mundo, famosa pelo Malbec. Alugar uma bicicleta e pedalar pelas vinícolas, parando para degustações, é um programa simplesmente perfeito. Quer paisagens que parecem de outro planeta? Vá para o noroeste argentino, para a região de Salta e Jujuy. Lá você vai encontrar montanhas coloridas, como o Cerro de los Siete Colores, em Purmamarca, e desertos de sal gigantescos. A grande vantagem é que, com a atual situação econômica do país, viajar pela Argentina se tornou extremamente barato para nós, brasileiros. Voos internos, ônibus de longa distância, que são super confortáveis, hospedagem e, principalmente, comida e vinho, estão com preços inacreditáveis. Você pode montar um roteiro de semanas, cruzando o país de norte a sul, vivendo experiências completamente diferentes e gastando menos do que gastaria em muitas viagens dentro do Brasil. Pela variedade, pela aventura, pela economia e pela facilidade de acesso, a Argentina como um todo é, sem dúvida, o melhor destino para o brasileiro que quer desbravar o mundo usando apenas o seu RG. E aí, que viagem, hein? Passamos por paraísos de compras, cidades europeias, Caribe, ruínas incas, selva amazônica e até o fim do mundo. Espero que essa lista tenha acendido aquela chama de viajante que existe dentro de você e mostrado que o sonho da sua primeira viagem internacional está muito mais perto do que você imagina. Agora eu quero saber de você. Qual desses destinos está gritando seu nome? Qual deles fez seu coração bater mais forte? Conta aqui nos comentários qual seria o seu primeiro destino internacional usando só o RG. Eu vou ler e responder todo mundo. Adoro saber os planos de vocês. Lembre-se que viagens baratas exigem planejamento. Caça promoções de passagens em sites como Skyscanner ou Kayak. Considere ficar em hostels via Booking.com para conhecer gente e economizar. E sempre que puder,
Coma em restaurantes locais, longe das zonas turísticas, para uma experiência mais autêntica e barata. Outra dica master que pode salvar sua viagem: contrata um seguro viagem básico. Custa muito pouco por dia e te dá uma paz de espírito enorme caso algum imprevisto aconteça. É aquele investimento que a gente faz torcendo para não usar, mas que faz toda a diferença se precisar. Se você curtiu esse vídeo e já está sonhando com a próxima viagem, não esquece de dar um likezão para fortalecer o canal. Compartilha com aquele amigo ou amiga que está precisando de uma fuga barata. E o mais importante, se inscreve no Mundo em 10 para mais tops como esse. Ativa o sininho para não perder nenhuma dica que vai te colocar no avião muito mais rápido do que você imagina. Viajar é viver mais. E você merece viver intensamente. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Grande abraço e boas viagens.